esteja tudo bem com vocês. Quem é que não gosta de magia e fantasia? Eu adoro livros e filmes, séries com dragões, elfos, fadas, trolls, anões. Esses seres fantásticos são elementos presentes na literatura desde a antiguidade. No século XX, a literatura fantástica ganhou uma popularidade, meus amigos, junto aos adultos, principalmente, e nas últimas 2 décadas, graças à influência da internet e a fenômenos literários como O Senhor dos Anéis, Harry Potter, A História Sem Fim ou A História Interminável, Game of Thrones, e entre outros, vários outros. Então o gênero passou a ser um dos mais consumidos, inspirando diversas adaptações para séries, filmes, vários conteúdos em diferentes meios de comunicação, principalmente a música. Óbvio, ela não poderia ficar de fora. Grupos de heavy metal como Nightwish, Blind Guardian, Avantasia têm suas inspirações na literatura fantástica, meus amigos. E sobre o nome Avantasia, um nome muito diferente, eu vou falar mais adiante. Porque antes de penetrarmos nesses mundos imaginários, vocês já sabem, vocês vão se inscrever aqui no canal, curtir o trabalho da gente, comentar, compartilhar o vídeo com seus filhos, familiares, amigos. Nossos conteúdos são sobre livros, cultura, educação, tanto assunto diferente e diversificado. Nós sempre ouvimos as pessoas falarem sobre a importância da educação, então vamos apoiar projetos como esse. Meus amigos, eu me lembro que eu deveria ter por volta de 8, 9 ou 10 anos de idade, quando eu li pela primeira vez os contos de lendas arturianas. Claro que eu já conhecia uma das maiores personagens do folclore inglês, o mítico Rei Arthur, daquele famoso filme da Disney, A Espada Era a Lei, que vocês certamente já devem ter assistido em algum momento. E claro, com o tempo, à medida que eu fui ficando mais velho, comecei a ter consciência de que havia muito mais além da história do rapaz simples que tira uma espada encantada de uma pedra. Livros como O Senhor dos Anéis e muitos outros dessa temática estavam a despertar cada vez mais o meu interesse pela magia e personagens míticos como Merlin e Morgan Le Fay, ou a Fada Morgana. E dentro desse universo mítico, fantástico e tal, os livros As Brumas de Avalon, escrito pela americana Marion Zimmer Bradley, que só pelo nome sugerem logo de cara algo muito mítico, são os que mais me marcaram. E já tem bastante tempo que não leio os volumes. Acho que eu vou até aproveitar para comprá-los e pô-los na minha lista de leitura para as férias de fim de ano, meus amigos. Porque é quando a gente tem, como professor, mais tempo para se dedicar a alguma leitura mais densa ou mais extensa. E eu me lembro que o primeiro contato que eu tive com esses livros, As Brumas de Avalon, foi na casa dos meus avós. Eu gostava de sentar no chão da biblioteca do meu avô para ler livros. E em quase todas as ocasiões, o meu avô costumava sentar-se comigo, porque ele me via incrivelmente fascinado por qualquer livro, mas especialmente esses dessa temática. E eu ficava fascinado e ele ficava a ler, a contar sobre os títulos, até mesmo sobre a história dos autores. E dessa saga, em pouco tempo, eu li todos os livros com ele. E esses livros, As Brumas de Avalon, também são responsáveis por despertar o meu interesse tanto pela cultura quanto pela música celtas. Meus amigos, As Brumas de Avalon
são uma série de lendas do universo arturiano, do tipo, quem conta um conto aumenta um ponto. Desde a alta Idade Média, que é marcada historicamente de 476 a 1300, portanto, antes mesmo da formação da Inglaterra enquanto país. Detalhe que Portugal já havia se formado enquanto nação, enquanto país. E, abrindo um parênteses, é, dentro da Europa, um dos países que tem há mais tempo e imutável fronteira, demarcação de suas fronteiras. Isso é um detalhe muito importante, muito interessante também. Mas voltando aqui, inúmeros artistas contaram e recontaram as histórias durante esse tempo todo sobre o rei Arthur, dos cavaleiros da Távola Redonda e de sua malvada, ou não, irmã Morgana ou Morgaine. O interessante é que não se tem certeza quanto aos fatos. Há quem acredita que o rei Arthur existiu de fato, mas tem aqueles que não acreditam na existência do rei. Apenas acreditam que ele soma todas as características de vários, vamos dizer assim, pré-reis antes da formação da Inglaterra. Amigos, não sei se vocês já leram ou conhecem a lenda, mas não vai ser spoiler, porque a história é muito famosa. O enredo dos livros narra a crise política e religiosa da Britânia durante os séculos 4 ou 5 já depois de Cristo. Naquela época, a Ilha Britânia e seus reinos eram governados por um único rei supremo. Ele era chamado de Rei Supremo, e no território era possível encontrar inúmeras tribos celtas, que também tem na Península Ibérica, e que continuavam a praticar o culto aos seus deuses, e resistindo assim à nova fé, ou seja, ao cristianismo. Detalhe muito importante é que o Império Romano lutou contra os celtas na Britânia. Ao mesmo tempo, os anglo-saxões a atacavam do mar, eles chegavam à ilha do mar, vindos do mar. Esses povos eram oriundos da Germânia, a região da atual Alemanha, pegando um pouquinho ali da Holanda, um pouquinho da Áustria, atuais, obviamente, meus amigos. Em busca de riquezas, glórias, esses povos estavam com esse objetivo. E dentro dessa atmosfera, por sua vez, o cristianismo começava a se consolidar e a crescer, e até se rivalizar com a religião celta. Já Avalon, de acordo com a lenda, era uma ilha situada na Britânia, que os historiadores hoje acreditam ser a cidade de Glastonbury, que fica situada a 31 milhas ou 50 quilômetros ao sul da atual cidade de Bristol, que fica na região sul da Inglaterra. Avalon, que era o centro, o coração da antiga religião celta, era onde a grande sacerdotisa vivia e ensinava aos iniciantes as artes da alquimia, das ervas, da magia e da adoração à deusa suprema. Além dela, que supervisionava a educação das mulheres, quem supervisionava a educação dos homens era o grão sacerdote, mais conhecido como Merlin. Isso mesmo, o mago Merlin. Ele que era o professor dos homens. Mas esses costumes estavam já entrando em declínio. Os livros falam que cada vez mais pessoas se convertiam ao cristianismo e com isso deixavam de lado as divindades da terra. E para salvar a religião celta, a grande sacerdotisa Viviane se une ao mago Merlin para salvarem Avalon. Era esse o objetivo de ambos.
pois quanto mais pessoas abandonavam a deusa, mais a ilha de Avalon, por meio de uma magia, se escondia em meio a um manto de brumas que a envolvia como se fosse uma muralha natural para proteger a cultura e religião celtas. E essa é a própria magia e fantasia que cercava Avalon dos inimigos. Então, meus amigos, para salvar Avalon, era preciso coroar um rei supremo que usasse um estandarte bordado tanto com o símbolo da deusa como com a cruz de Cristo, para ser usado nas batalhas contra as invasões anglo-saxãs, ou seja, sem deixar de lado tanto a religião celta e apoiando o cristianismo. Porém, a única pessoa capaz de ser rei supremo da Britânia era Uther Pendragon. Então, a sacerdotisa Viviane elaborou um plano. Sua irmã Igraine precisava se apaixonar por Uther. Pessoal, ocorre que Igraine era casada com Gorlois, pai de sua filha Morgaine. Mesmo assim, Igraine obedece à irmã e a Merlin. Então a profecia se cumpre. Uther mata Gorlois durante uma batalha e se casa com Igraine. E ele é escolhido pelos reis da Britânia para ocupar o trono. Mas era só o início dos planos de Viviane e Merlin, pois eles queriam, de fato, que o futuro de Avalon dependesse de duas crianças de Igraine, Morgaine e o seu filho com Uther, o futuro rei Arthur. E para a paz triunfar, um dia Arthur deverá ser o rei supremo da Britânia e se sentar na mesma mesa com celtas e cristãos para garantir a coexistência entre as antigas e novas tradições. Ainda quando era criança, Arthur foi levado para a casa de um guerreiro, onde recebeu a educação necessária para se tornar rei. E é assim até hoje na Inglaterra. Aquele que vai se sentar no trono, ou seja, aquele que vai um dia ser o rei da Inglaterra, tem uma educação especial para ser o rei ou a rainha. E não foi o caso de Elizabeth II, ela nunca seria a rainha, mas ela teve que aprender a ser a rainha da Inglaterra durante toda a sua trajetória de vida. E realmente cumpriu com excelência o papel de monarca, tanto que deixa saudades até hoje no povo inglês. Mas isso é uma outra história. Já Morgaine, ou Morgana, é levada para Avalon, onde, além de aprender tudo o que precisava de saber sobre a religião celta, ela foi treinada para um dia assumir o lugar de Viviane. Quando Morgaine e Arthur terminam os seus treinamentos, Merlin e Viviane preparam o passo seguinte do plano, o reencontro dos irmãos. Agora, meus amigos, se o leitor estava à espera de um momento feliz e familiar, se enganou. Os irmãos se encontram e mascarados durante um ritual de fertilidade, também conhecido como Beltane. Logo depois de sacrificar um veado, Arthur se dirigiu até uma caverna para receber o seu prêmio, a virgindade de Morgaine, que era, na verdade, a sua irmã. Isso mesmo, meus amigos. Só que nenhum dos dois sabia a verdadeira identidade um do outro, porque não se viam desde crianças. E eles pensavam que só estavam ali para cumprir os desígnios da deusa. Que confusão, né, meus amigos? Uma baita confusão. E foi justamente essa confusão que, ironicamente, provocou a tragédia narrada nos volumes seguintes. E, meus amigos, é muito importante dizer que Morgana é a narradora da história e não vilã como em outras versões.
Isso é muito importante ser falado, ser mencionado aqui. E junto com a história principal de ascensão de Arthur ao trono, até o momento em que o rei é derrotado em sua última batalha, os 4 volumes da saga As Brumas de Avalon nos apresentam um rol de incríveis personagens e mágicas histórias fantásticas, meus amigos. Mas eu faço questão de destacar com carinho uma personagem, Lancelot, o cavaleiro mais leal da Távola Redonda. Mas Lancelot se apaixona pela filha do rei Leodegrance de Cameliard, que é Guinevere, a esposa do rei Arthur. Em algumas versões, a rainha Guinevere torna-se amante de Lancelot, o que provoca a queda do reinado de Arthur. E um detalhe muito interessante, o nome da rainha Guinevere pode ser traduzido como Ginevra, ou Genebra, ou Geneve, que é Genebra, o nome da capital da Suíça. Uma curiosidade é essa, né, meus amigos? Então, hoje, cerca de 40 anos depois, como num fantástico passe de mágica, voltei a visitar o onírico mundo de Camelot, a passear por entre as brumas de Avalon, para compartilhar com vocês a história do rei Arthur e de sua meia-irmã Morgaine. Mas antes de terminar, eu gostaria de sugerir que vocês ouçam as músicas das bandas Nightwish e principalmente a linda canção The Bard Song in the Forest, da banda Blind Guardian. E como eu havia prometido para vocês, também tem que ouvir as músicas de Avantasia. E essa palavra é a união das palavras Avalon e fantasia, que também pode ser a terra fictícia do livro A História Sem Fim. Mas é isso, meus amigos. Desejo a todos um Shabbat Shalom Mevorach, um sábado abençoado, uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!